שלום לכולם. שבת שלום, שבת שלום, שבת, 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 שבת שלום. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל היי. 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 עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. עוד אבינו היי, עוד אבינו היי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו היי. זהור את יום השבת e לקדשו. Lembre que do dia de Shabat para santificá-lo. O Eterno, abençoado seja o seu nome, o seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele abençoou e santificou, dando um exemplo para toda a sua criação, que o Shabat é o seu santo dia. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai para o Moshe, nosso mestre, também o nosso mestre, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Techuvá, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom. E vamos, como diria o Moré Marcos Felipe, finalizar esse estudo aí com chave de ouro. Literalmente de ouro, né? Mas não é uma chave tão boa de ser utilizada, tanto que uma chave que o ser humano sempre quer abrir, e uma porta que o ser humano quer abrir, que o Eterno já selou, que é justamente a chave de ouro, que foi a representação do bezerro de ouro. Nós vamos falar nesta tarde sobre um dos casos mais tristes da história, se é que podemos dizer assim, da história do povo de Israel. Um caso que, se fosse em outras literaturas, se fosse literalmente um conto de fadas, né? Se a escritura fosse um conto de fadas, com certeza ele não estaria escrito no seu livro. Porque é um caso que demonstra, é um ponto até de vergonha de ser contado, uma traição tão grande que o povo fez em tão pouco tempo. Então, por isso que a escritura é totalmente confiável e nós podemos nela, através das palavras que o Eterno escreveu nela, depositar a nossa confiança. Porque ela, além de mostrar como nós devemos andar, ela também mostra os erros dos nossos antepassados. E é a partir dos erros dos nossos antepassados que nós podemos moldar o nosso caminho e não cometer o mesmo erro. Agora, eu acho difícil, né? Primeiro, que o ouro tá complicado, né? Da gente ter... Rapaz, tem uma aliança de ouro, olha lá se não é banhada, viu? Muitas vezes a gente não tem nada de ouro, né? Imagine construir um bezerro de ouro. É isso que a gente vai estudar hoje, que quanto mais o ser humano ele produz riqueza, mais ele quer se apartar e se afastar do Eterno. Mais ele quer construir coisas que vão se distanciar dos bons caminhos que o Eterno ordenou. Certa vez, Yeshua disse, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha, que é um portão que já foi mostrado aí pelo Moré Felipe, onde os comerciantes vinham até Jerusalém e tinham que tirar toda a carga daquele camelo para ele poder entrar naquele pequeno portão, caso ele quisesse, né? Então, era praticamente impossível. Ele tinha que entrar primeiro só ele mesmo, né? Se chegasse muito tarde, quando o portão já era fechado. Então, mais fácil um camelo entrar por esse portão, ou seja, entrar sem nada no reino do céu, entrar nesse portão, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê?
A riqueza, se ela não estiver atrelada à compreensão da vontade do Eterno, daquilo que o Eterno quer, ela vai gerar decepção, porque você vai imaginar que os caminhos da riqueza são contrários aos caminhos do Eterno, onde na realidade não existe isso. Você pode conciliar a riqueza que você possa possuir, se tiver algum irmão aí, se o Eterno se permitir, com riquezas, é um direito dele. Ele conquistou, ele trabalhou, ele herdou, o que quer que seja. Porém, isso não te impede de você acessar o reino dos céus. O que vai impedir é o pensamento que vem atrelado junto com o dinheiro, muitas vezes, que é justamente que são caminhos que se apartam do eterno, que é o orgulho, a prepotência, a arrogância, a autossuficiência, justamente os caminhos da promiscuidade, caminho de engano, de mentir para poder manter aquela riqueza. Enfim, são várias coisas que estão atreladas a essa riqueza que vão te desviar do caminho. E hoje nós vamos ver que você não precisa ter riqueza para construir um bezerro de ouro. Você não precisa ter muito ouro. Você não precisa fazer um bezerro de prata. Eu não tenho ouro mesmo, vou fazer de prata. Não precisa disso. Não tenho nem prata, não tenho nem bronze, não tenho nada. Você ainda pode sim construir um bezerro de ouro através de quê? De uma adoração, de uma sutileza. Por isso que o bezerro de ouro tem essa representação da sutileza. É algo sutil, né? Você imagina o que o povo veio pedir para para Arão, não foi uma coisa assim de goela abaixo. Literalmente foi uma conversa sutil. Ô, Arão, não é melhor, já que o Moshe está demorando. Eu imagino isso, né? Vou anotar na minha cadernetinha, né? Tem mais uma que a irmã Lena Pós, né, mandou para mim. Shabbat Shalom, querida irmã, que o Eterno te abençoe. Ela perguntando que no texto lá, realmente, lá de Shemot, né, quando o Eterno desceu sobre o Monte Sinai, fala que o povo viu o som. Eu nem tinha me percebido a isso. Então, o pessoal viu o som. Como se vê o som, né? É mais uma pergunta que a gente pode fazer lá, o que foi que aconteceu, né? Então, achei bem interessante a pergunta da irmã. Mas uma pergunta que a gente pode fazer: se o povo chegou colocando uma faca no pescoço de Aharon, mandando ele construir o bezerro de ouro, ou se eles chegaram a Aharon, assim como fizeram com Moshe, né? Com sutileza, né? Moshe, por que a gente não manda espias para ver a terra, 12 príncipes de cada de uma das tribos, para a gente ver se realmente é como o Eterno disse, para encorajar o povo, né? Ó, quem chegou aqui, ó. Deixa Shabbat Shalom pro pessoal aí, Estopinha. Ela falando aí. Pronto. Falou miau. Deve ser Shabbat Shalom de gato. Então, o povo não chegou para Moshe com uma faca no pescoço dele, mandando enviar os espias. Eles chegaram com uma conversa bonita, mostrar 12 príncipes, olhar realmente, né? Encorajar mais o povo, dizer o relatório desses espias vão encorajar o povo, onde na realidade foram sutilezas que foram faladas para Moshe. Do mesmo jeito, eu creio que foi falado para Aharon. Aharon, ó, Moshe já se sabe, né? Se vai que ele morreu lá no monte, a gente vai ficar o tempo todinho aqui. Vamos construir, tem muita gente, muitos egípcios aqui. Se a gente for falar que outra pessoa vai seguir aqui o caminho, ninguém vai confiar em outro homem, que que era o líder, já morreu, o outro vai morrer também. Então a gente tem que fazer algo que se assemelhe aos deuses egípcios, para que o povo que está aqui, uma multidão mista, né, ele possa seguir. O próprio povo de Israel já é acostumado a isso. Então a gente faz e coloca esse bezerro de ouro para dar esse intuito de que tudo continua normal, que a gente agora tem o nosso próprio Deus, que é o Eterno, foi Ele que nos tirou do Egito. Tanto é que a gente vai ver o povo colocando o nome desse bezerro de ouro com o nome do Eterno. Porém, a gente vai ver que essa sutileza gera consequências. Então, eu coloquei como tema dessa porção o bezerro e suas sutilezas. Tem uma apóstrofe mais aqui, deixa eu colocar aqui com aspas. Esse mouse é meu inimigo, ele some, rapaz. Pronto. O bezerro e suas sutilezas. Então, vamos apertar os cintos, abram suas escrituras, abram o seu coração e vamos acompanhar
essa parte final aí da nossa porção para juntos entendermos que nem só não é preciso você construir um bezerro de ouro. Às vezes a gente está construindo esse bezerro de ouro com as nossas próprias mãos. Então, recapitulando, Moshe está ali 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Eles ouviram os 10 pronunciamentos com a própria boca do Eterno falando. Depois pediram para Moshe, para Moshe subir ao monte. E ele, sim, Moshe, falar com o Eterno, escutar o restante dos pronunciamentos, porque eles não iriam aguentar, né? Como eu estava conversando com a irmã Lena, né? O Eterno ali no Monte Sinai, ele demonstrou que tinha poder sobre todos os intempéries da natureza, né? Ali apareceu raio, apareceu relâmpago, apareceu trovão, e de repente fogo caindo do céu e chuva ao mesmo tempo, e um som que foi visto pelas pessoas, ou seja, alguém já viu quando um jato, né, rompe a barreira do som, ele forma um vento em volta dele e naquela mesma hora sai um estrondo, né, um pipoco bem grande e todo mundo fica sem conseguir ouvir, né? Então eu creio que estava aparecendo aparecia esse como se fosse o vento sendo quebrado, né? E aparecia na mesma hora um estrondo enorme e o povo estava lá escutando relâmpago, raio e a voz do Eterno saindo do meio disso, falando seus pronunciamentos. Ele disse: Olha, Moshe, se o Eterno continuar falando assim, em meia hora aqui já morreu 10, porque tá todo mundo aqui já com o coração na boca. Então, pede para ele parar e tu vai lá e fala com ele. Então, o Eterno Moshe está literalmente falando com o Eterno, escutando esses pronunciamentos, 40 dias e 40 noites, e o povo está ali no pé do monte ainda, esperando por Moshe, até que ele voltasse. Então, de repente, demora bastante tempo, Moshe já está prestes a voltar, eles não sabiam, e eles querem construir o bezerro de ouro. Agora, observem coincidências que são importantes a gente notar mesmo. Da mesma forma que Moshe demorou para descer com as palavras do Eterno e levar o povo, por consequência, até a terra prometida, né? Ali está havendo uma demora de Moshe, em tese, né? Uma demora de Moshe. Do mesmo jeito, hoje, muitos acreditam que o nosso mestre Yeshua está demorando para voltar. Afinal, já faz mais de 2000 anos. Então, para nós, como seres humanos, nossa vida é muito curta. Não é que haja uma demora da parte do Eterno. O Eterno sabe o tempo certo de enviar a sua salvação, os representantes da sua salvação. Porém, para nós seres humanos que temos uma vida curta, a gente diz, está demorando, já faz muito tempo. E nesse meio tempo, que Moshe estava 40 dias e 40 noites e o povo achou que estava demorando, construíram um bezerro de ouro. Eu pergunto, o povo hoje está construindo seus bezerros de ouro? Eles estão procurando argumentos por causa dessa falta de tempo para, literalmente, eh, abandonar os caminhos do Eterno, desobedecer a palavra do Eterno, porque o povo já sabia o teor principal da mensagem que Moshe estava anotando, que seriam os 10 pronunciamentos do Eterno. Eles precisariam apenas. Tanto é que eles transgridem claramente um dos 10 pronunciamentos do Eterno. Flagrantemente, né? O segundo pronunciamento, que é não construir imagem de escultura. Porém, o povo hoje também sabe o que é para ser feito. Porém, eles decidem descumprir, desobedecer a palavra do Eterno. Estão criando deuses para si. E dizendo que estão invocando o nome do Eterno. Meu irmão, você está falando aí, mas você não tem como provar. Calma, já já a gente vai falar sobre isso, né? Agora, a pergunta, né? Quando Moshe voltou e viu a situação do povo, o que ele fez? Ele destruiu, né, as duas tábuas de pedra num ato de revolta, né? Assim como o povo estava quebrando a palavra do Eterno, Moshe disse: Não,
esse povo não tem direito, não merece ver essa maravilha. Então ele resolveu quebrar, destruir as duas tábuas, né, de pedra. Eu pergunto, quando Yeshua voltar, ele vai encontrar uma situação boa aos seus olhos, o mundo como está hoje? Por isso, certa vez ele faz um questionamento, né? Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Pergunto a você, minha irmã, meu irmão, nós estamos fazendo o nosso máximo, o nosso melhor, o nosso muito, amando ao Eterno com todo o nosso ser, com todo o nosso muito, com todo o nosso coração. Estamos depositando nele a confiança que lhe é devida, a honra também que lhe é devida. Estamos sendo ministros da sua palavra entre as nações, dando bom testemunho da sua palavra. Porque se nossa vida, meus irmãos, não for literalmente uma referência para as pessoas, embora que o mundo esteja um caos, nossa vida não for uma referência de justiça, repense. Observe com mais cuidado os caminhos que você está pisando. Observe se nesse meio não existe lá nos aposentos secretos um bezerrozinho de ouro. É uma análise que nós devemos fazer todos os dias. Cada ser humano precisa fazer essa autoanálise quando vai botar seu joelhinho no chão para conversar com o Eterno antes de dormir ou quando se acorda. Eu faço isso quando eu vou me deitar, me lembro de alguns detalhes que eu fiz e digo, rapaz, hoje, Eterno, me perdoa, porque hoje foi realmente pesado. Eu fiz coisas erradas, eu preciso melhorar nesse ponto, melhorar naquele. É um reconhecimento diário que a gente deve ter. Uma melhora diária. Por isso que a Torá, ela, além da porção ser dividida em 54 porções, são 54 semanas, cada porção ela é dividida em 7 partes. Se você tem uma escritura com a temática, por exemplo, a Bíblia Judaica completa, ela divide em 7 pedaços, né? Que você vai ler a cada dia da semana. Porque a cada dia você vai se preenchendo e conhecendo a vontade do Eterno, e talvez na leitura ali você vai achar algo que você esteja fazendo naquele momento que você deve se corrigir. Eu chamo isso de beijo do Eterno, né? O Eterno está te dando um sinal maravilhoso para que você possa ainda corrigir antes de cometer um determinado erro. Então, vamos dar continuidade. Já demorei aqui na introdução. No capítulo 32 do livro de Shemot, versículo 1, diz o seguinte: Vayare ha'am ki voshesh Moshe la redet mi hachar va yakachel ha'am. Quando o povo viu que Moshe demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de quem? Al-Aharon, sobre Aharon, Vaiomeru, e disseram a live para ele: se levante, ou seja, mexa-se, né? O tradutor colocou aqui, mexa, deixa eu colocar um marcador aqui. Se levante, homem, mexa-se, faça alguma coisa. Ai, ai. Ase lanu Elohim asher el hu lefaneinu ki ze Moshe haish asher ha'elenu me Eretz Mitzray lo yadanu me haya lo. Mexa-se, homem, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, o povo chega para Aharon. Aqui o texto fala que, ó, Aharon, tu estás aí desfalecido, né? Podia ser isso, né?
Se mexa, homem, se levante, você também é um líder. Faça um Deus para nós. Vamos parafraseando, né? Aí eu estou especulando o que pode ter acontecido, né? Faça para nós, Aharon, um Deus que vai à nossa frente, a gente vai e segue. Já que ele está demorando tanto, pode ser que ele tenha morrido lá por cima. E aí, vai ficar todo mundo aqui? Ninguém vai aceitar a liderança de outro, não, disse Aharon. Tu é o segundo aí, mas tu constitui um Deus que a gente, todo mundo, tu pode ser até o sacerdote desse Deus aí, mas quem vai seguir à frente é o Deus que a gente vai criar. Então, Aharon está nessa circunstância, nesse momento ali, ele está literalmente num beco sem saída, porque afinal, o povo, todo mundo sabe aqui, o povo quando bota uma coisa na cabeça, ele é obstinado. Ele é obstinado em fazer aquilo que eles colocaram na cabeça. Então, onde a esperança desse povo estava firmada? Em quem? Eu pergunto. Estava firmada no Eterno ou em Moshe? A primeira pergunta que a gente pode fazer é essa. A confiança desse povo que saiu do Egito. Quem foi que tirou, na realidade, o povo de Israel do Egito? Foi o Eterno ou foi Moshe? Para o povo, quem tirou eles do Egito foi Moshe. Porém, Moshe foi apenas o instrumento do Eterno. Quem tirou o povo do Egito foi o Eterno. Tanto que o primeiro, veja que ele não quebrando só o segundo pronunciamento aqui. Eles estão quebrando também o primeiro. Eu sou o Elohim de vocês que vos tirou da terra do Egito. É assim que começa os 10 pronunciamentos. O primeiro pronunciamento é justamente esse, o primeiro mandamento. Eu sou o Eterno, Adonai, que vos tirou da terra do Egito. Não tenham outros Elohim além de mim. Então aqui eles estão dizendo para o Eterno. Olha Aharon, estão dizendo para Aharon, né? Moshe nos tirou do Egito. E ele morreu. A gente precisa de outro Deus para se colocar no lugar, porque esse já era. Estão entendendo aí o problema? Então, onde está a nossa confiança? Onde está a tua confiança e a minha confiança? É no Eterno ou nos homens? Será que tem algum irmão aí no canal que está confiando em algum dos professores do Teshuvah Total? Ou algum outro professor de outro canal? Ou até algum estudo presencial que seja? Ou algum líder religioso? Achando que esse líder que vai te colocar na terra prometida, que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te dar o alimento, o eterno, é que vai fazer tudo isso. Somente o eterno. Então, a confiança do povo não estava no eterno. A confiança do povo estava em Moshe. E eles acharam que Moshe morreu. Agora não queriam mais a confiança, depositar a confiança em outro homem, outro ser humano. Eles queriam voltar às práticas antigas. Então, esses homens que são levantados pelo Eterno, seja profeta, quem quer que seja, um dos momentos ele vai sair de cena. O Eterno faz isso. Porque o ser humano em si, ele vai chegar no seu momento que ele vai morrer, né? Ele vai literalmente falecer. Um foi levantado pelo Eterno e literalmente passou pela morte, já ressuscitou a primícia da ressurreição dos mortos, é o nosso mestre Yeshua. Por isso que a nossa confiança agora é no eterno, porém, nós temos um representante que já está vivendo o momento da eternidade. Por isso, ele é o mediador dessa aliança, como a gente viu hoje pela manhã. Então, literalmente, meus irmãos, quando a gente deposita a nossa confiança em qualquer ser humano, a gente está literalmente. Quando esse ser humano morrer, nossa confiança morre com ele. Só a confiança só pode ser dada ao Eterno. Por isso que Yeshua, ele, ele não fala as suas próprias palavras. Ele fala as palavras do Eterno. Aí a gente vai ver mais à frente aqui Yeshua falando isso no texto. Mas observe,
Já que ele não fala suas palavras, quais são as palavras que Yeshua está falando? A palavra do Eterno. Aí no capítulo 7, versículo 24 de Mateus, ele diz o seguinte, ó, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem ouve as palavras de Yeshua, que são as palavras do Eterno, e coloca em prática, ou seja, quem pratica a Torá, será um homem prudente. E a sua casa está edificada sobre a rocha, ou seja, nada vai poder abalar a tua confiança. Por isso que a nossa confiança vem de quem? Do Eterno. O Salmo 121, versículo 1, 2 e 3 fala justamente isso, né? Levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Hashem, do Eterno, de Adonai, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Então, o Eterno, meus irmãos, é aquele que merece a nossa confiança. Ele é o Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Então, mesmo que Moshe tenha sido o porta-voz do Eterno, sido o intermediário entre o ser humano e o Eterno, mesmo que essa consciência de que Moshe o pessoal viesse a pensar, né? Ah, ele deve ter morrido. A confiança deveria permanecer a mesma, que o Eterno iria levantar outra pessoa para continuar guiando o seu povo. Assim aconteceu quando Moshe morreu, o Eterno levantou Yehoshua. E assim acontecerá, meus irmãos, até a volta do nosso Mestre Yeshua para reinar sobre todas as nações da terra. Ainda existirão pessoas que vão reger, que vão instruir, que vão ajudar as pessoas a continuar nesse caminho de Techuvá. Porém, qual o detalhe? Essa pessoa não pode falar das suas próprias palavras. Ela tem que simplesmente repercutir as palavras que foram ditas desde os tempos de Moshe, que foram ensinadas pelos profetas, os profetas mandaram o povo voltar para essa Torá. E também o próprio Mestre Yeshua deu a sua própria vida praticando e cumprindo cada uma dessas palavras e ensinando aos seus discípulos. Então, se o mestre que você acompanha não fala conforme as palavras que foram ditas a Moshe desde o Monte Sinai, é um grande sinal de que ele não cumpre os requisitos para ser um guia, um líder do seu povo, e ele se tornar justamente algo abominável diante dos eternos, não só ele, mas você também, que está seguindo esse homem, esse professor, professora, quem quer que seja, que não busca fazer a vontade do Eterno. No livro de Matitiahu, Yeshua ensina exatamente sobre isso. Preste atenção. Lachem ha-yatsefu al mi shemartechem ki anochem, perdão, ki einechem e da im sha'abu adonihem. Mas fiquem alertas, porque não sabem o dia em que seu Senhor virá. Então, a gente deve, na realidade, meus irmãos, ficar, literalmente, né? Como aqui diz, shomer, guardar, ficar atentos, né? Ficar aguardando aquele dia. Ficar alertas, né? Como está aqui no texto. Ficarem prudentes, em alerta, em estado de prontidão. Porque a gente não sabe o dia que a gente pode ser chamado, que o Eterno pode nos dizer o dia que a gente encerrou esse momento aqui, né, neste mundo, ou até mesmo a volta do nosso Mestre Yeshua. Então a gente deve ficar atento, porque a gente não sabe qual é o dia do encontro com o Eterno. No versículo 43 diz: mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria acordado e não deixaria sua casa ser arrombada, né? Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que não
o esperam. Assim como Moshe veio numa hora em que o povo não esperava, assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ele voltará num momento em que ninguém espera. Você acha que o pessoal que estava pulando carnaval uns dias desses aí, se viesse o Filho do Homem neste dia, se Yeshua voltasse com todos os seus santos anjos à sua volta, para estabelecer o reino prometido do Eterno, aquele povo que está ali estava prestando atenção nisso? Você acha que o irmão que se diz que está em Techuvá, mas que está realizando, observando coisas que não se devem no dia de Shabat, por exemplo, está comprando, está vendendo ali, observando o que vai comprar, aquele irmãozinho que defrauda, né? Ah, mas isso aqui eu não. Isso aqui é uma besteira, rapaz. Eu vou esconder isso aqui, que aquele irmãozinho não sabe quem foi que pegou. Eu vou esconder aqui. Guardar no local que ninguém sabe. Eu não vou roubar, não. Mas quando ele para de procurar, eu vou lá e sei onde é que está. Será que quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Será que nós estamos dando testemunho da realeza do Eterno, da verdade que o Eterno nos confiou? Será que nós estamos honrando nosso pai e nossa mãe? Ou estamos sendo ignorantes com ele, negando até o pão? Será que nós estamos fechando o caminho do cego? Mas como? É literalmente colocando empecilhos para quem não está vendo. Que não precisa ser uma pessoa cega, literalmente. Mas alguém que não está naquele momento, não está vendo o que você está fazendo, você está dificultando a vida daquela pessoa, seja de um vizinho, de um amigo de trabalho, de um concorrente seu, mentindo para defraudar. Então, não fica aquém somente, meus irmãos, de quem não está ligando para nada, mas também para nós. A gente também tem que estar de olho nas nossas atitudes para que, na vinda do Filho do Homem, a gente esteja pronto, atento. Não fique dormindo. E até que encontre a sua casa arrombada, né? Literalmente. Que a gente esteja o tempo todo ligado em nossas ações, em nossa caminhada, se realmente estamos vivendo de acordo com o que o Eterno ordenou na sua Torá. Agora, você que está aí, acredita que um ídolo está apenas em uma imagem de escultura? Tem gente que idolatra. Tanto é que, se você olhar qualquer, se você estiver tomando eu tomo café de vez em quando numa padaria e tá lá uma televisão. Não gosto muito não. Eu gosto primeiro, eu vou olhar alguma coisa que eu já esteja resolvendo antes de eu tomar meu café. Mas quando eu tô lá na padaria, está passando na televisão e geralmente está passando noticiário esportivo. E a manchete é a seguinte, né? Chegou um novo ídolo. Veja como o é na cara, né? Chegou um novo ídolo do time fulano de tal. O ídolo fulano de tal está lesionado. Ou vocês já viram pessoas que passam até meses numa fila de uma bilheteria para comprar ingresso para um show de um determinado artista, e quando vão entrevistar essa pessoa diz: fulano é meu ídolo. Pensa que a idolatria é só realmente fazer uma imagem de escultura? Vocês já viram pessoas que idolatram animais? Eu já vi. Fazem de tudo, movem céus e terra para um animal, mas às vezes para o ser humano a dificuldade é tão grande. Já viram pessoas que fazem idolatria por causa de um pai, de uma mãe, passam dos limites da honra até. É de uma forma tão louca que a pessoa deixa até de se casar por causa do pai ou da mãe. Deixa o seu relacionamento com a sua esposa, como o Eterno ordena, né? Deixará pai e mãe e se unirá e serão uma só carne. Mas não, prefiro não. Deixem,
vai embora, eu vou ficar com a minha mãe. Ou mães que idolatram os filhos. Cria um filho numa casinha, numa bolha, em que quando esse filho vai para o mundo, ele é dilacerado, ele é destruído, porque não aguenta receber um não. Então, a gente pensa que a idolatria é só como o povo de Israel fez, a construção de um bezerro de ouro. Isso já é o escancarado. Porém, como eu disse, o bezerro de ouro, nele existem sutilezas. Às vezes as sutilezas nos levam a cometer idolatria sem nem saber. Agora, é proibido eu amar o meu animalzinho de estimação, gosto mais dos meus animalzinhos aqui? Evidentemente que não. É proibido eu amar minha mãe? Dona Marisa, lhe amo, viu? Você sabe disso. Evidentemente não, é um dever meu honrá-la. É um é proibido, literalmente, você ter amor e afeto por algum, sei lá, um artista famoso, quem quer que seja, gostar de uma música e achar que ele cantou um bom cantor, de jeito maneira. O que é proibido, meus irmãos, é justamente você abdicar de ter uma consciência, de exercer coisas e fazer coisas que beiram a insanidade, de você deixar de cumprir até mandamentos da Escritura, da instrução do Eterno, para reverenciar esse determinado artista. Reverenciar o teu pai e a tua mãe. Porque quando o teu pai e a tua mãe, um exemplo, fazem para você uma feijoada no dia de Shabat e te chamam, e você vai lá e diz que é porque é seu pai e sua mãe, e você vai lá e come, você está escolhendo a quem? Quando o animalzinho que você tem, você está pegando um pouquinho do dinheiro que você tem para comprar meio mundo de coisas e deixa um vizinho teu passando fome, você está fazendo o quê? É idolatrando esse animal. Você está dando mais valor a ele do que a imagem e semelhança do Eterno. Então, quando a gente descumpre o mandamento do Eterno para atender às necessidades de um amor descomunal que a gente tenha de algum de algum ser, o que quer que seja, até de uma estátua, sei lá, de um carro que você tenha, numa casa. Eu amo essa casa, então eu vou deixar de ajudar o meu irmãozinho, vou deixar de guardar o Shabat, eu vou deixar de fazer qualquer coisa para continuar melhorando aquela casa. Tudo isso, ao meu ver, quem discordar, não tem problema. Olha, não tem problema, mas eu considero isso. Ao meu ver, eu me julgo assim. Porém, eu faço como Yeshua falou, né? Eu me julgo com o padrão lá em cima. O do meu próximo é o padrão lá embaixo. Então, não se preocupe que eu, pelo contrário, a vida dos outros eu deixo de mão. Eu nem gosto de olhar, eu tenho uma abominação a isso. Venha falar mal dos outros perto de mim, eu saio de perto. Todo mundo que está no meu convívio dá testemunho disso, viu? Quem tiver aí no chat pode falar se é mentira minha. Vem falando assim, eu já vou fechar na cara, vou. É, meu irmão, mas olha, vamos fazer tal coisa, vamos resolver tal coisa. Vou deixar de ter convívio com a pessoa, né? Mas ela vai notar que comigo não vai funcionar falar mal de ninguém ao meu lado. E assim deve ser. Por isso eu escolhi e elenquei os três pilares de Nimrod, que podem sim haver sutilezas, e nele a gente cair em uma transgressão de idolatria. Muita gente constitui um novo líder religioso. Tira o Eterno de cena, tira as instruções de Yeshua de cena, que mandou o quê? Edificar a nossa casa sobre a rocha, praticando as palavras que ele disse. E as palavras que ele disse, as minhas palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Está aqui no livro de Yohanan, no capítulo 14, versículo 23 e 24. Olha ele falando claramente. E Yeshua respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, a minha palavra, o que eu estou falando. E o meu Pai o amará. Por que o Pai o amará? Ele diz: e viremos para ele e faremos nele morada, habitaremos nele.
Onde é a habitação do Eterno? No coração do ser humano. O que foi que a gente viu hoje pela manhã que o Eterno colocaria dentro do coração do ser humano? O quê? A sua palavra, a sua Torá, a sua lei, as suas instruções. Veja se tudo não se encaixa. Aí no versículo 24 ele fala: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Yeshua está repercutindo as palavras da Torá. Ele, afinal, é um mestre da Torá. Ele é conhecido como um rabi. Assim ele era chamado. E um rabi ensina sobre a Torá. Então, observe. Yeshua fala claramente que as palavras que ele disse para toda a humanidade, vou frisar, Yeshua não é outro. Diz que as palavras que ele falou para toda a humanidade não são as palavras dele, mas são as palavras que foram ditas pelo Eterno. E onde está escrito as palavras que foram ditas pelo Eterno? Na Torá. Então, se você não ama a Torá, não ama as palavras do Eterno, como podemos dizer que amamos a Yeshua? Como podemos? Eu vou fazer questão de ler isso para vocês. Abram aí suas escrituras, já estão abertas, né? Eu pedi, né? Irmãos, abram suas escrituras e abram seu coração. Suas escrituras em 1 Yohanan Aleph, 1 João, no capítulo 2, no versículo 4, que diz o seguinte, 1 João, capítulo 2, versículo 4. Diz: qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Versículo 5: mas quem fizer o que ele diz, então o amor genuíno de Elohim terá alcançado o seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos a ele. Versículo 6: a pessoa que afirma permanecer em união com ele deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele. Yeshua, ele nunca transgrediu nenhum mandamento da lei, se é que você ouviu isso e ainda considera que a Torá do Eterno, os 5 primeiros livros da Escritura, a lei conhecida como Lei de Moisés, se Yeshua nunca transgrediu nenhum desses mandamentos, ele andou conforme a palavra do Eterno, ele nunca pecou, porque o pecado é a transgressão da lei. Nesse mesmo livro, no capítulo 3, versículo 4, ele vai definir o que é pecado, né? Todo mundo já está cansado de saber disso. 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que continua a pecar transgride a Torá, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, transgressão da Torá. Então, se Yeshua nunca transgrediu a Torá, nunca transgrediu a lei, traduzida erroneamente como lei, quer dizer instrução, ensinamento do Eterno, logo ele nunca pecou. E se ele nunca pecou, a gente acabou de ler o quê? Que nós devemos andar conforme ele andou. Andar no seu caminho, nos seus passos. Seguindo a palavra do Eterno, os mandamentos da Torá de Deus. Então, como está escrito aí no 1 João capítulo 2, versículo 4, 5 e 6, se nós dizemos que conhecemos ao Eterno, conhecemos a Yeshua e amamos a Ele, devemos o quê? Guardar os seus mandamentos, os mandamentos da Torá. E aqui Yeshua está dizendo claramente: quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, guardar a palavra do Eterno é praticar, colocar no seu coração e praticar. Melhor do que isso, meu irmão, só se eu desenhar. Então, como eu não sei desenhar aqui, né? Não sei fazer esse rabisco, o mouse eu sou ruim de desenho, o mouse não ajuda. Então, eu creio que não preciso desenhar, que não é para vocês. Presta atenção aqui, eu vou falar até como o Moré Felipe, né? Alô, não é para vocês estarem seguindo
as religiões. Coloquei algumas representações aqui, né? Nenhum desses aqui vai ser o substituto para a demora de Moshe ou a demora de Yeshua. O que pode haver são pessoas que continuam a reverberar a palavra do Eterno, conforme o nosso mestre Yeshua ensinou, para te auxiliar, só isso. Mas não transforme essas pessoas em ídolos. Como, infelizmente, hoje, os religiosos, os líderes religiosos, são pop star. Tudo o que eles disserem é imutável. O que eles dizem com aquela arrogância, aquela prepotência, eles não existe uma objeção ao que, o que é dito. Coisas que são totalmente contrárias às escrituras. Então não constitua para você um bezerro de ouro em forma de um líder religioso. Que vão enganar, vão mentir, vão defraudar. E você sabe que aquilo ali não provém do Eterno e continua escutando, ouvindo aquela pessoa falar. Não dê seu ibope, sua audiência para essas pessoas. E muitos não tem um líder religioso, mas tem um líder político. Manda você ir para a esquerda e o outro manda você ir para a direita. Na realidade, meus irmãos, esses aqui, deixa eu fazer um desenho aqui. Cadê? Caneta. Essa setinha aqui, poxa, não. Essa setinha aqui, ela vai para cá, né? Mas ela vai para esse caminho aqui, assim, ó. Ela vem, chega até aqui. E essa aqui parece estar indo para o outro lado. Ela vem, de repente, ela. E estão te levando para o mesmo caminho. Todos os dois grupos estão te levando para esse caminho aqui, que é o do embate, da destruição mútua. Dividir para conquistar. Você já viu essa máxima? Pronto, é isso que está acontecendo. A sutileza está levando o povo do Eterno até nós. Yeshua disse, né? O engano seria tão grande que, se possível, enganaria até os eleitos. Está levando o povo do Eterno a se dividir, às vezes, por causa de brigas políticas. Eu sou uma pessoa que estou o tempo todinho divulgando os erros de lado A e lado B. Se o lado A está no poder hoje, eu vou mostrar. Ó, aqui estou fazendo isso, isso e isso, para mostrar ao povo, para não confiar nesses governantes. O governante que está hoje, literalmente, ele, no nosso país, continua a destruição total do que já vem sendo implementado há muitos anos. Ou governantes que se diziam do outro lado. Hoje estão todos unidos. E o lado B teve a oportunidade de ter o governo na sua mão e aprovou um monte de agenda, que eu divulguei também, que era contrário ao que ele próprio se elegeu. Então, quando você tem o momento de imparcialidade, você não vai conseguir ser levado por nenhum desses dois lados para esse caminho. Você já vai criar o seu próprio caminho, você não vai ter a sua mente com nada disso aqui, nem lado A, nem lado B, você vai criar uma seta para cá, assim. Dizendo não, quero não. Quando vinha pro outro lado aqui, o mouse não ajuda, né? Pra cá, não. Eu vou pro lado ou pro outro, eu fico no meio aqui, ó. Vou ficar no meu termo, nenhum dos dois. O meu termo, para a escritura, é proibido, tá certo? A gente tem que escolher um lado. E o nosso lado que a gente escolheu é o lado do eterno. E o lado do eterno, eu digo a você, meu irmão, irmã, não convém estar no meio de brigas políticas. O máximo que você pode fazer, ao meu ver, que eu faço, é mostrar o que está sendo feito de errado para prejudicar a população, né? No versículo 4, versículo, e respeito quem nem isso faz, tem problema. Para mim, tanto faz como tanto fez, não tem problema nenhum. Quem não quer nem divulgar o que está sendo feito de errado, não tem problema também para mim. Eu acho assim, né? Ao meu ponto de vista, eu não me calo quando eu vejo alguma coisa de errado, porque senão o pessoal vai pensar que eu concordo com aquilo, né? Eu vejo o negócio errado e vou dizer, ih, o irmão ali se calou porque ele se sentiu ofendido.
Não, mostro de tanto um lado quanto do outro, né? Vaiosef ha-Satan va-ikarehu el ha-Gavoa meod va-Yarehu et kol ma malchot haaretz u kevodam. Novamente o transportou o adversário, aqui está ha-Satan, né? A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Essa Kevodô, né? Kevodam, essa glória deles. Então, a mensagem é bem simples aqui. Yeshua passou também 40 dias e 40 noites no deserto. E ele foi levado à tentação pelo inimigo do ser humano, não o inimigo do eterno. O eterno não tem inimigo. E num desses momentos, ele foi mostrado a ele todos os reinos da terra, ou seja, foi dado a Yeshua o poder político. Entanto, que ele deveria fazer uma única coisa. Olha o que o texto diz. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua: retire-se, Satã, porque está escrito: a Adonai, teu Elohim, adorarás e só a ele servirás. Então, você pode dar aquilo que não está sob seu poder? Pergunta que eu faço a você. É possível você entregar para alguém algo que não está sob o seu poder? Eu tenho essa garrafa d'água aqui e digo: olha, eu te dou isso se você fizer tal coisa. Eu só posso dar se ela estiver sob o meu poder. Mas se ela estiver inacessível, olha, eu te dou essa garrafa d'água aí se você prostrar e me adorar. Aí eu vou, a pessoa que está no meio da negociação vai olhar, mas essa garrafa não é tua. Essa garrafa está nos céus ali, eu estou vendo ela daqui, está nas mãos do Eterno. Ah, mas eu vou dar meu jeito. Aí eu não confio, não. Ou seja, eu só posso dar a alguém aquilo que está sob minha jurisdição, sobre minha autoridade. Então, o que a Satã o adversário está dizendo? Que o poder político dele, e se Yeshua prostrado adorasse, ele literalmente receberia autoridade sobre o mundo, sobre esses reinos, sobre esse poder. Então, esses reinos do mundo, essa governança política, meus irmãos, faz parte do jogo das sutilezas do bezerro de ouro. Então, quando a gente está escolhendo um lado, automaticamente a gente está cedendo a essa vontade de reinar no governo do inimigo, de ser reinado por ele, né, na realidade. Então, a política tem essa capacidade de influenciar as ações do ser humano, de também querer se colocar como substituto da governança do Eterno. Assim como o povo estava ali querendo substituir essa governança do Eterno que estava sob a tutela de Moshe e de Aharon. Os políticos vão oferecer esperança para o povo. Promete o que? A transformação de vida, que eles vão dar um rumo certo para a tua vida, vão te dar a direção correta para você andar. Oferece que vai mudar tudo aquilo, vai transformar, trazer para eles o paraíso para a terra. Então, eles oferecem de que forma? Dando a você dois lados, né? Olha, você escolhe um lado ou o outro. Qual é o lado que vai trazer isso? É esse. O meu vai trazer a prosperidade. O outro diz, o meu é que vai trazer a prosperidade. O outro é engano, o outro é engano. Aí começa as divisões, a briga. Em um reino dividido, ele não subsistirá. É isso que Yeshua disse. Porém, esses políticos querem ser o nosso guia, nosso bezerro de ouro. Mas uma sutileza. Preste atenção nisso, meus irmãos. Preste muita atenção nisso. Qual o outro poder que move o mundo?
apego aos bens materiais. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Porém, a plata, né? Kesef, literalmente domina o mundo, né? Domina as ações do ser humano. Então, quem pode mais te influenciar além do eterno? Será que suas ações estão sendo ordenadas? Teu corpo está obedecendo ao eterno ou ao desejo da tua carne por alguma coisa que os teus olhos veem ou que teu corpo quer tocar? Primeira Yohanan Aleph, no capítulo 2, versículo 15, um pouco mais adiante do que a gente estava lendo agora. Quem tiver com sua escritura aberta, pode acompanhar. Diz o seguinte: Lo te ihavun et ha'olam velo et asher la'olam ish ki ya ihav et ha'olam eim bekribo ahavat ha'av. Não ame o mundo, nem as coisas dele, do mundo, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amem o mundo, nem as coisas dele. Ou seja, é o que eu estava falando antes, né? Quando a gente deposita a nossa confiança no poder financeiro, a gente começa a ter soberba, arrogância e amar as coisas do mundo e trabalhar para que satisfazer os desejos da nossa carne. No versículo 16 diz: Pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provém do Pai, mas do mundo. Eu coloquei em vermelho aqui, meus irmãos, porque esse texto aqui tem 2000 anos. 2000 anos. Cerca de 2000 anos atrás ele foi escrito. Pouco menos, né? Acho que 1900 e poucos anos. Ele foi escrito no ano 90 da Era Comum. As cartas de Yohanan datam-se disso, né? Dizem que datam-se disso. Enfim, não dá pra gente cravar, né? Porém, observa um detalhe. Exigências da vida não provém do Pai, mas do mundo. Esse texto é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Por quê? Muitos hoje, eles não querem um bem material porque ele gosta daquele bem material. Ele quer aquele bem material porque todo mundo tem e ele não tem. É uma exigência da vida. De que vida? Do mundo. Uma vida mundana. Uma vida apegada a bens materiais, ao consumismo. Hoje o Instagram ele é responsável por ter um maior nível de depressão e tristeza inalcançáveis por outras sociedades. Porque quando você vai abrir o Instagram, tá lá uma pessoa com corpo escultural, em passeios maravilhosos, comendo alimentos, pratos que eles filmam lá, saborosíssimos, enquanto o coitado do trabalhador tá pegando o busão de 5 horas da manhã já lotado, volta para casa de 8 horas da noite morto e cansado e vai abrir o danado do Instagram e vai ver justamente uma vida que muitos deles não vão ter oportunidade de alcançar. E vão se sentir o quê? Infelizes. Onde muitas dessas pessoas que estão fazendo isso estão aplicando golpe na vida dos outros, estão mentindo para ter aquele determinado estilo de vida, estão danificando a sua saúde, fazendo procedimentos estéticos, tomando todo tipo de hormônios para poder chegar àquele corpo perfeito. Não tem, às vezes, o amor verdadeiro à sua volta. O amor está atrelado aos bens que a pessoa possui. Então, na realidade, muitos
que têm uma vida muito melhor do que esses influencers aí, se acham infelizes por conta de ficar olhando a vida dessas pessoas. São as exigências da vida, não provém do Pai. Isso também pode ser um bezerro de ouro, está falando ali bem devagarzinho para você construir na tua vida. E prestem atenção, meus irmãos, as sutilezas que o bezerro de ouro pode, da forma que ele pode adentrar na nossa vida, é uma coisa muito sutil. No versículo 17 diz: o mundo está passando, também os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Novamente a mesma coisa. Fazer a vontade do Eterno. Onde está a vontade do Eterno? Está na sua Torá. Mais um texto. Abram suas escrituras. Deuteronômio, capítulo 30. Perdão, capítulo 10. Capítulo 10, Deuteronômio. Devarim, capítulo 10, versículo 12. Aqui está a vontade do Eterno. Olha aqui. Bem simples assim. Capítulo 10, versículo 12. Devarim, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, Israel, ouça tudo o que Adonai, seu Elohim, pede de vocês. O que é a vontade do Eterno? O que é que ele pede de você? É que temam ao Eterno, Adonai, seu Elohim, sigam-lhe os caminhos, amem-no e sirvam-no, a Adonai, seu Elohim, com todo o seu coração e com todo o seu ser. Versículo 13. Obedecendo para o seu bem aos mandamentos e regulamentos de Adonai que eu dou a vocês hoje. Essa é a vontade do Eterno. Então, o mundo e seus desejos estão passando, porém, quem estiver praticando a Torá, a vontade do Eterno, permanece para sempre. Leolã vai. Então, voltamos aí ao bezerro de ouro. Olha aí, no livro de Shemot, no capítulo 32 ainda, versículo 2, diz o seguinte. Aí eles construindo, né? Aharon lhes disse: que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tirem seus brincos de ouro e tragam-no para mim. Então Arão dá um migué, né? Ele sabia que Moshe ia voltar, só não sabia quando. Ele disse: rapaz, realmente Moshe está demorando. Já que esse povo quer construir um bezerro de ouro, não é ideia boa, não. Eu vou fazer o seguinte: mas eles estão aqui à minha volta. Se eu recusar, capaz de eu apanhar, acontecer alguma coisa de errado. Ou eles se dispersarem, irem embora, ou eles construírem por suas próprias mãos. Eu tive uma ideia. Acho que a Haron pensou nisso. Que é impossível de uma mulher dar, de alguém pedir para uma mulher e ela dar, com livre e espontânea vontade. As suas joias, né? Principalmente das mulheres e das crianças, né? Porque o povo estava abarrotado de ouro do Egito, né? Estava cheio de panelas, bacias de ouro, de prata. Eles estavam ali cheios mesmo, né? Baús cheios de ouro, né? De moedas de ouro, de cordas de ouro, de que quer que seja. Espadas de ouro. Mas Aharon, sabidinho, ele diz: eu vou pedir algo que eles vão ter trabalho para conseguir. Algo que é impossível essas mulheres dar, não é possível, não. Vou pedir os brincos e as joias das mulheres e das crianças. Esses homens aí vão ter trabalho, não conseguem nada. Mas Aharon não contava com a astúcia do povo. O povo estava obstinado, né? O povo não estava querendo, não estava com uma outra ideia a não ser a construção desse ídolo, né? Então, o que a gente aprende, meus irmãos, com esse momento aqui? Lembrando que Moshe, ele recebeu, né, como a gente aprendeu com Moreleniel, a instrução do Eterno na porção Terumá, de receber uma contribuição do povo. Porém, Moshe ainda está com essa informação lá no monte. O povo não sabia que essa prata e esse ouro, o Eterno havia dado essa condição do povo do Egito entregar esses bens para eles, já tendo essa ideia da construção do mexicão. O povo não sabia para que era. Eles estavam com essas riquezas.
Então, o que que a gente aprende, meus irmãos? Que quando o ser humano ele está sem a instrução do Eterno, as riquezas que ele tem, ele vai usar justamente para o mal. Ele vai depositar as suas riquezas em coisas que não convêm, que são contrárias à vontade do Eterno. Porém, se ele observa as palavras do Eterno, as suas instruções, ele permanece com os seus bens e vai empregar tudo aquilo que o Eterno é, vai empregar essas riquezas para tudo aquilo que o Eterno se satisfará. E suas riquezas jamais acabarão, porque literalmente ele vai obedecer ao Eterno e o Eterno multiplicará tudo que ele tocar. Eu não falo de bens materiais, mas eu falo da paz, da shalom, da alegria de servir ao Eterno. Porque os patriarcas mesmos, eles eram riquíssimos, mas eles não se orgulhavam das suas riquezas. Pelo contrário, eles eram pessoas abençoadoras. Eles viviam em shalom. Já quando a gente tem essa ideia, a gente tem essa riqueza e não tem a instrução do Eterno, vai ser usado para o bezerro de ouro, para literalmente as sutilezas dos bezerros de ouro. Como a gente aprendeu que não se resume apenas a uma estátua, né? um ídolo, mas a tudo aquilo que está para alimentar os desejos da nossa carne. No versículo 32 diz: E tiraram todo o povo os brincos de ouro que estavam nas orelhas deles e os levaram para Arão. Então foi automático, né? Arão, quando viu, já estava o problema ali para ele resolver, né? Vai cá e tomou, né? E recebeu. Me e Adam e lhe deram, né? Vá e atzar oto be heret. Vá e a aserru egel me seha. Vá yomeru ale Elohecha Israel asher ha-eluha me-eretz Mitzrayim. E recebeu o que lhe deram, derreteu e deu-lhe uma forma de um bezerro. Eles disseram: Israel, eis o seu Elohim, que os tirou da terra do Egito. Então, eles atribuíram a esse bezerro de ouro literalmente, meus irmãos, a retirada do povo de Israel da terra do Egito. Eles estão falando que quem retirou o povo do Egito foi o bezerro de ouro. Então eles estão atribuindo a um ídolo um atributo do Eterno, uma ação do Eterno. Isso é uma blasfêmia mesmo. Algo que é imperdoável. Você atribuir a uma entidade, a um ídolo criado pelas suas próprias mãos, algo, esse ídolo nem existia, eles estão atribuindo isso a ele. Então já começou a derrocada, né, da verdadeira fé. A história já sendo recontada, né? Ao ver isso, Aharon construiu um altar diante dele e anunciou: Amanhã será um dia de festa para Adonai. Aharon, ele viu o povo já falando algo totalmente errado, totalmente mentiroso, que esse bezerro de ouro tirou o povo do Egito. Aharon correu, construiu um altar, justamente querendo atrelar esse bezerro de ouro ao culto ao Eterno. Então, preste atenção. Observe as sutilezas. Então, você querer remediar algo que é imperdoável, não existe isso, meus irmãos. Você tem que, na realidade, se afastar. Aharon, a sua ação mais correta, tanto é que o Eterno vai ordenar que Aharon sacrifique um boi, a novilha, né? Justamente em, em consequência desse pecado que ele construiu, né? Porém, Aharon se arrependeu do que fez. Mas esse povo não. Tanto que Aharon continuou vivo, né?
Ele se arrependeu e foi um daqueles que lutaram contra esse povo, apesar de ele ter construído com suas mãos de bezerro de ouro. Mas a sua intenção sempre foi de querer amenizar. Arão era uma pessoa muito meiga, muito carinhosa, né? Ele não queria discussão com ninguém. Isso é errado, porém é uma característica que agrada ao Eterno. Você não fugir de brigas, né, de contendas. Porém existe um limite. É necessário você às vezes se impor e dizer, olha, independentemente, meu amigo, eu não quero discussão, não quero briga, não quero nada, mas isso aí eu não faço. Não tem quem faça. Então prefiro me ausentar. Embora que a gente tenha que assumir as consequências. Nesse caso, houve uma falha de Aharon. Ele não impôs a sua vontade e aquilo que ele sentia, né, com aquela ação do povo. Deixa eu ver que horas são. Ixi, estão atrasados demais. Vou continuar, meus irmãos. Vamos embora. Ainda no capítulo 32, versículo 6 diz: na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois, eles se entregaram a Tzahak, a folia. Com essa palavra aqui, se a gente botar um Yud, né? E Tzhak, vira o nome de Ishak, que é alegria, riso, né? Então eles se entregaram à alegria, à risadagem, aos risos, ou seja, estavam ali bebendo, bebiam, se embriagaram, e todo mundo ali naquela festa, né? Naquela, literalmente, fazendo aquela algazarra, né? Porém, o culto ao Eterno, meus irmãos, ele não pode ser feito dessa maneira. Observe que são várias coisas que estão sendo quebradas aqui. A primeira instrução, literalmente, é de você reconhecer que é o Eterno que nos tira desse aprisionamento, dessa escravidão, que representa o Egito. O povo já não acreditava que era o Eterno, porque acreditava que foi Moshe que tirou. Segundo, não fazer imagem de escultura. Eles fizeram e atribuíram a essa imagem de escultura em menos de algumas horas, que foi essa imagem de escultura que tirou ele do Egito, não o Eterno. Veja que blasfêmia. E não, o Eterno não aceita a mistura do culto aos outros deuses com o seu culto. Porque o povo que está de longe não sabe nem como é que serve mais ao Eterno. Então a assimilação também é uma abominação diante dos olhos do Eterno. E muitos hoje usam desse mesmo pretexto, associando, por exemplo, a gente vai ver agora Pêssar, associando a coelhinho da Páscoa, coelhinho que bota ovo, coelho que bota ovo, ou seja, mentira. Porque sempre essas festas que lembram, querem associar ao nosso mestre Yeshua, tem que ter uma mentira no meio. Um coelho que bota ovo de chocolate. Coelho não bota ovo, muito menos de chocolate. Porque se associa a um aniversário que nem é do nosso mestre Yeshua, que não tem nada a ver com ele, a uma determinada data, e associa a Papai Noel. Por quê? Uma criança que aprende desde o início que dia 25 de dezembro é o aniversário de Jesus, conhecido como Jesus, né? Que não existe isso na escritura, nunca foi nessa data, né? A gente já tem estudos no canal mostrando isso. E ela cresce aprendendo, ela está ali criança e vai aprendendo que naquela data é o aniversário, suposto aniversário de Jesus. E aprende também que existe Papai Noel, que bota presente debaixo da chaminé, que ninguém tem chaminé aqui no Brasil, a maioria não tem, né? Ou debaixo da cama, né? Debaixo de uma árvore de Natal. E depois se descobre que neste dia esse Papai Noel não existe. O que é que se associa logo? Que também Yeshua não existe. Se associa a peça que é o dia, né? O primeiro dia a gente come o quê? Ervas amargas, né? E o que é que se dá nesse dia para o povo? Algo doce para comer. Então, ai daqueles que chamam a luz de trevas e a trevas de luz, que fazem do bem mal e o mal de bem, os que distorcem a palavra do Eterno. Ai daqueles, meus irmãos, que literalmente querem fazer o culto ao Eterno misturado com bebida e com folia, com algazarra, com toda sorte de coisas que
literalmente se desviam da originalidade do culto ao Eterno. Então, o Eterno, meus irmãos, ele não tem nada a ver, não tá nada a ver com essa história aí desse bezerro de ouro aí. A Aharon estava tentando fazer uma gambiarra para tentar remediar ali, mas não tem nenhuma forma de isso acontecer, né? Vai daber Adonai el Moshe, ler, red, que shechet amecha, asher ha-eleita me-eretz Mitzrayim. Adonai disse a Moshe, desça rápido, o seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu. Só o Eterno já está dizendo, Moshe, o povo está dizendo que foi você que tirou ele do Egito. Então, o teu povo, Moshe, o Eterno está já dizendo, olha, esse povo não está dizendo que é Moshe, então desce lá, Moshe. Vai lá e mostra para o povo que foi você que tirou o povo do Egito. Só que Moshe está ali de gaiato no navio, né? Ele não está sabendo de nada. Ele escuta essa palavra do Eterno e diz, eu tirei o povo do Egito, Eterno, eu não fiz nada. O povo está se corrompendo, como assim? Tão rápido estão se desviando, né? Como assim? Então, o Eterno, meus irmãos, primeiro termina de falar para Moshe tudo o que ele queria falar, como a gente viu hoje pela manhã, né? Falou, veja, a gente falou no início dessa porção que o Eterno não mudaria a sua vontade de maneira nenhuma. É meio Kesef, meio shekel, é meio shekel, não é um shekel. Não existe moeda de meio shekel, vai ter que dar um jeito. É o Shabat, eu não mudo minha opinião, vai ser o Shabat, é o Shabat. Os incensos, o óleo da unção é daquele jeito, aquela receita ali, aqueles ingredientes, pronto, é daquele jeito, não pode mudar nada. O Eterno não altera nada. Porém, o Eterno aqui, meus irmãos, ele literalmente, ele primeiro termina de falar com Moshe tudo que ele tem para falar, mas ele já está vendo a arrumação lá do povo para construir o bezerro de ouro. Ele não interrompe o que ele está fazendo para poder impedir o povo de realizar aquele ato. Então ele primeiro está todas as ordens do mexicano, então só então ele ordena Moshe a descer para ver o que o povo está fazendo. Ou seja, o Eterno nos ensina que ele não vai ligar nem parar de dar as suas instruções para quem quer ouvir, para se importar com aqueles que estão querendo desobedecer. Olha o que o Salmo 25, versículo 10 diz: todas as veredas do Senhor de Adonai são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, a justiça do Eterno, o Eterno está se importando com quem? Com quem está buscando obedecê-lo, com quem está buscando fazer a sua vontade. O povo que está em desobediência, o Eterno está deixando de lado. Quando eles quiserem ouvir, beleza. É o que Yeshua diz: não dê as suas pérolas aos porcos. Não perca tempo com pessoas que só querem desdenhar das escrituras, do Eterno e da sua vontade. Continuando, Shemot 32, versículo 8 diz: deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei a seguir. Ou seja, o Eterno já estava vendo que eles estavam deixando o caminho que ele ordenou. E muito rápido. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o que Elohim, o seu Elohim que os trouxe da terra do Egito. Observe que o Eterno está repetindo, meus irmãos, exatamente o que o povo está dizendo e não o que Aharon estava dizendo. O Eterno não está recebendo aquela glória. Aharon queria desviar essas palavras que o povo estava dizendo para aquela estátua e fazer um tipo, captar isso aí para o Eterno. Eis que amanhã faremos uma festa para o Eterno. O Eterno não quer festa nenhuma criada pelo ser humano. As festas do Eterno foram determinadas por ele e o Eterno não aceita gambiarra. Quem aceita gambiarra é brasileiro. E olha lá, eu não gosto muito não. Poucas, acho que eu faço. De vez em quando eu faço um, viu? Mas eu digo ao cliente, eu digo, ó, isso aqui é uma gambiarra. Se quiser bom mesmo, a gente ajeita. Enfim, versículo 9, não vem ao caso. Vai Omer Adonai el Moshe Ra'iti et ha'am hazeh vehine am keshe oref hu. Adonai continuou falando com Moshe
tenha observado esse povo. Você pode perceber como eles são teimosos. Agora deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e eu lhes dê um fim, em lugar deles farei uma grande nação de você. O detalhe aqui, meus irmãos, eu pergunto a vocês, é o seguinte: o Eterno precisava falar o que ia fazer com Moshe, precisava conversar com Moshe como se fosse com um amigo, né? Ó, Moshe, tu estás aqui, mas desce lá, deixa-me só que eu vou destruir esse povo todinho. E eu vou fazer, sabe o que mais, Moshe? Tu é um amigo meu, tu é um cara tão bom. Eu vou fazer de você uma nação, uma grande nação. Eu vou me esquecer dessa aliança que eu fiz no passado e eu vou fazer essa aliança com você, Moshe. Então, aqui, meus irmãos, ao meu ver, isso é um teste do Eterno com Moshe. Se, além do povo, havia arrogância em Moshe. É lógico que o Eterno já sabia que Moshe não iria aceitar essa ideia. Porém, o Eterno tem que testar, tem que dar esse benefício da dúvida para o ser humano, para ele saber se ele é fiel ou não. É necessário o Eterno colocar essas opções na mesa, né? Então, o Eterno está querendo ver se Moshe queria ser o centro das atenções. Por causa de atitudes como as que veremos, aqui a gente vai ver na frente aí de Moshe realizar, é que a Torá vai dizer sobre Moshe, né? O Eterno obrigou ele a escrever isso, lá em Números capítulo 12, versículo 3, que diz: E era o homem Moshe muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Então Moshe, ele tinha essa mansidão, esse controle, né? Esse sentimento de querer fazer o bem sempre para o povo de Israel. Que seja também a nós, em nós, esse sentimento, né? Que haja também em nós. ויחל משה את פני אדוני אלוהי ויאמר למה אדוני יקרב אפיך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה. Moshe intercedeu a Adonai, seu Elohim. Ele disse: Adonai, por que deve tua ira acender-se contra o teu povo? Moshe não diz, é o meu povo, não. Ele não fica, é o meu povo. Não, Eterno, olha, é o meu povo, então eu vou interceder pelo meu povo. Meu povo, eu sou o dono desse povo. Não. Moshe está rendendo sempre glórias ao Eterno. Ele sabe que dele não é nada. Então, ele diz: acender tua ira contra o teu povo, a quem tirastes da terra do Egito com grande poder e mão forte. Então, Moshe está novamente aqui dizendo ao Eterno: foi você, Eterno. O povo está atribuiu que foi eu. Agora passou para o bezerro de ouro. Porém, eu sei que quem tirou o povo do Egito foi você. O principal, né? Aquele que foi o interlocutor do Eterno para a retirada do povo do Egito, a bandeira de salvação do povo, né? Aqueles que olhavam, o povo olhava para Moshe como sendo responsável por aquela retirada. Ele está dizendo que não foi ele. Ele está dizendo que foi o Eterno. No versículo 12 diz o seguinte: Por que deixar os egípcios dizerem: Ele os tirou daqui com más intenções para matá-los nas colinas e eliminá-los da face da terra? Volta-te da tua ira ardente, compadece-te, não tragas tamanho desastre para o teu povo, sobre o teu povo. Novamente ele fala sobre o povo. Moshe está falando em conciliação, está falando nas consequências, como se o Eterno não soubesse, né? Mas Moshe está trazendo à memória do Eterno a bondade, a misericórdia, que o Eterno é longâmino e que ele pode perdoar o povo das suas transgressões. Ele está intercedendo por seus irmãos. Então, Moshe tem as características, meus irmãos, de um verdadeiro líder. Apesar de não estar junto do povo naquele momento, né? Ele considera-se um membro daquela nação. Ele intercede por ela,
Ele defende o povo mesmo que esse povo esteja cometendo uma transgressão. Moshe, na realidade, pede ao Eterno para não destruir a todo o povo, e sim apenas aqueles que estão cometendo a transgressão. Assim como Abraão pediu ao Eterno poupar Sodoma e Gomorra, por causa de 10 justos que houvessem nela. Então, Moshe está lembrando da mesma história que Abraão ficou ali conversando com o Eterno e dizendo assim, mas 50, se tiver justo ali, tu vai matar o ímpio com o justo? Não, não, por 50 eu não destruirei. Aí chegou em 10, mesmo assim não tinha 10 lá, né? Então o Moshe está lembrando, olha, vou interceder pelo povo, vai que tenha justos lá. Tem Aharon, tem minha irmã Miriam, tem tantas pessoas ali que são justas. Tem o Narshon, tem vários homens ali que eu tenho certeza que não estão se desviando. Porém, eu vou interceder aqui. Trazer a lembrança do Eterno da sua misericórdia. E que ele destrua apenas aqueles que estão em transgressão, aqueles que estão desobedecendo a sua verdade, a sua vontade. Então, assim foi Moshe. Continua, né? Aí ele vai lembrar, vai trazer a lembrança das promessas do Eterno. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel e Jacó, teus servos, os quais jurastes por ti mesmo, ou seja, trouxe a lembrança do juramento do Eterno, que é importante também. Tu lhes prometestes, farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei toda a terra sobre a qual tenho falado aos seus descendentes, e eles possuirão para sempre. Vainachem Adonai el Hara'a asher diber le ashot le asot le amor. E consolou-se Adonai sobre o mal que falou para realizar sobre o que? Amor, sobre o seu povo. Então, o Eterno, ele tirou aquela ira, né, que ele estava do povo que estava dizendo que foi Moshe, literalmente. O coração do povo tinha isso, né, que foi Moshe que tirou ele do Egito. Então, o Eterno calou, cessou a sua ira e consolou-se, né? A gente vê aqui o Nun e o Het formam a palavra Noah, né? Justamente consolo. Então, ele consolou-se através desse relato das lembranças que Moshe trouxe de que nem todo o povo precisava ser destruído por causa do pecado de alguns. Ele trouxe até a lembrança de Abraão, né? Isaac e Jacó. Moshe virou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas dos dois lados, na frente e no verso. As tábuas foram escritas pelo próprio Eterno. Então Moshe foi lá e atendeu a ordem do Eterno de descer, né? E, e literalmente descer para falar com o povo. Então Moshe, ele consolou o Eterno de que forma? Intercedendo para o povo, se colocando como um do povo. Ele não foi alguém egoísta, mesquinho, de dizer, tá bom, Eterno, eu aceito, pode fazer de mim uma nova nação. Muitos seres humanos hoje, agem dessa forma, com egoísmo, com desejos de ter honra mais do que outros, né? Então, o Eterno, meus irmãos, o que é que a gente aprende com esses textos aqui? Que ele não quer que está que esteja no meio do seu povo pessoas que colocam mais lenha na fogueira, né? Coloca mais palha para queimar. Vai, destrói a Eterno, eles são ímpios mesmo, é o povo, ai, povo ruim. Pelo amor, pode destruir. Pode de mim, pode confiar em mim, né? Não, o Eterno quer aqueles que colocam panos quentes, aqueles que apaziguam uma confusão, uma briga. Então, se você tem essa vontade de estar o tempo todo incitando as pessoas a discutirem, a brigarem, se existe uma confusão e você não é o primeiro a tentar amenizar, tome cuidado, que se mover não é do Eterno. A gente tem que ter essa compreensão também. Continuando, para a gente finalizar rapidinho, nós estamos no fim.
As tábuas eram obra de Elohim, e a escrita foi feita pelo próprio Elohim, gravada nas tábuas. Então, o próprio Eterno escreveu, como a gente abriu aí a mensagem, né? Dizendo que o Eterno escreveu com a sua própria mão, né? Literalmente, o Eterno fez isso nessas tábuas do testemunho. Quando Yehoshua ouviu a gritaria do povo, disse a Moshe: é como se houvesse guerra no acampamento. E Yehoshua estava ali mais afastado, perto do monte, esperando Moshe descer. Não sabia de nada também, o coitado, né? Seu ajudante. E ele disse: tá tendo uma guerra, Moshe. Vamos se apressar para ver o que está acontecendo. Versículo 18. Moshe respondeu: não se trata do clamor de vitória, nem de lamento pela derrota. Ouço o som do povo cantando. Ou seja, Moshe diz: rapaz, isso aí está longe de ser um clamor de uma guerra, né? De gente chorando de felicidade ou de alegria. Está parecendo um povo cantando. Cantando louvores, cantando músicas, né? Louvores a eles mesmos, né? Ao bezerro de ouro, né? Então o povo estava ali em polvorosa, literalmente. Todo o arraial estava se contaminando com aquilo. E aí ele quebra, né? Como está aí a ilustração lá. Ele quebrou, foi tudo. O Xé, quando viu aquilo, rapaz, ele não aguentou, né? Tá Yehoshua aqui com a boca aberta. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá com a boca aberta aqui, Yehoshua. Rapaz, o que é aquilo ali? E Moshe quebrando aqui as tábuas da aliança que o Eterno escreveu. Só que tem um detalhe importante, meus irmãos. Apesar do tempo estar curto aqui, já quase finalizando, eu tenho que falar isso com vocês. Moshe quebra essas tábuas no chão. Qual foi a punição que o Eterno deu para Moshe por ele ter feito isso? Tábuas que o próprio Eterno escreveu com a sua própria mão. Zero. Nenhuma. Agora, Moshe, o mesmo Moshe, se irou novamente, pegou uma vara que o Eterno deu, né, para ele, que foi um sinal, né? A vara dele, na realidade, né? Que fez tantos sinais no Egito. Ele pegou aquela vara e bateu 2 vezes na pedra e o Eterno não permitiu que ele entrasse mais na Terra Prometida. Qual a diferença das duas iras? É isso que eu já ensinei em outra porção, que aqui Moshe ele está irado justamente com o mesmo zelo que o Eterno tem. Que o povo ele está simbolizando o que o povo está fazendo, que é quebrando a aliança do Eterno. É justificável essa ira dele. Porém, a ira que ele teve quando o povo estava pedindo água depois da morte de Miriam, sem nem respeitar o seu luto, né? A Torá diz que não houve nenhum luto ali. O povo, quando Miriam morreu, e morreu Miriam, e já começa o povo a reclamar. Então Moshe fica irado com aquilo, que eles não respeitam o luto dele. E o Eterno diz: Moshe, você já bateu na rocha uma vez e saiu água. Dessa vez eu quero que você fale. Moshe vai até o povo, começa a reclamar e discutir com o povo. E Moshe, em vez de falar, ele sabia que era para falar, só o povo que não sabia. Moshe bate na rocha e diz: está vendo? Porque vocês murmuram, não vai ter água. Muito provável que Moshe não queria liberar o povo por causa da falta de respeito que o povo tinha para com ele, para principalmente com o Eterno. Então ele, veja, vou bater de novo. E quando bateu, a água jorrou. Então ele ficou: ih, rapaz, como é que a água jorrou se era para falar com a rocha? Moshe estava querendo reter a bênção do Eterno. Então, e mesmo no momento que a gente esteja de ira, de raiva, mesmo por pessoas que não merecem, a gente deve demonstrar a santidade do Eterno, não retendo as suas bênçãos, as coisas que ele tem preparado para o ser humano. Não pode reter água para ninguém, nem alimento, nem para o ímpio. E a gente deve amar até os nossos inimigos, em qualquer circunstância. E assim foi Moshe. Moshe não passou nesse momento, né? Então o Eterno trouxe, por causa dessa situação, a punição para Moshe dele não entrar na Terra Prometida. Por isso que aqui parece até um pecado muito maior, né? Uma transgressão, né? Você quebrar as 2 tábuas que o próprio Eterno escreveu com a sua própria mão. Então, mas por causa disso ele não houve nenhum problema para Moshe. Mas quando ele bateu na rocha, sim. No capítulo 32, versículo 19, diz: no entanto, porém, em que Moshe
Perdão, não está certo aqui, depois eu dou uma corrigida. Porém, no momento em que Moshe aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, ele ficou irado, jogou as tábuas que ele estava trazendo e despedaçou-as junto da montanha. Quebrou as tábuas, né? Agarrou o bezerro que eles fizeram, derreteu no fogo e moeu até virar pó, espalhando-o na água. Então os fez beber o povo de Israel bebê-la. Fez o povo de Israel bebê-la, né? Parece com aquela instrução que a gente vê lá em Números, né? Não lembro qual é o capítulo agora, acho que é o capítulo 6 ou 7, do o marido que está desconfiado da sua esposa, e ele leva ela para o sacerdote, se pega um pouco de pó ali do cinza, né, do altar, se coloca numa água, dá uma mistura, a mulher bebe, se ela tiver traído o homem, seu ventre vai, suas órgãos genitais vai murchar, sua barriga vai inchar e ficar ruim para a mulher, né? Mas se ela não for infiel, ela vai dar muitos filhos, vai ter muitos filhos ao seu marido. Então parece bem com isso aqui, né? Moeu, pegou o pó, misturou na água e deu para o povo beber. Ou seja, é um exemplo da infidelidade do povo para com o Eterno. Então Moshe se revoltou com aquela ação. Moshe disse a Aharon: o que esse povo fez a você para que o liderasse nesse pecado terrível? Então Moshe fica espantado com seu irmão, porque ele aceitou aquela situação acontecer, né? Era para ele ter rejeitado, rechaçado. No dia seguinte, Moshe disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, agora eu subirei a Adonai, talvez eu consiga expiar o pecado. Aqui, meus irmãos, temos outro detalhe importante. A gente vê um justo sendo mediador dos injustos. Ele subindo para pedir ao Eterno, interceder ao Eterno pelos injustos. A gente vai ver que Moshe, ele não está levando animais para expiar o pecado. Qual é o sacrifício que Moshe vai fazer aqui com o Eterno? Sacrifício dos lábios. Ele vai pedir, interceder pelo Eterno por aquelas pessoas, pelo povo de Israel. Nem sempre é necessário o derramamento de sangue para a expiação dos pecados. Evidentemente que posteriormente foi derramado o sangue de animais para a expiação dos pecados, no caso lá quando Aharon vai fazer o sacrifício da novilha, né? No dia de Yom Kippurim. Porém, neste caso aqui, a gente vê que aquela praga cessou no meio do povo, quando Moshe foi lá interceder, e só aqueles que praticaram a transgressão que vão morrer, né? Mas Moshe ainda vai incumbir o povo de que o próprio povo derrame o sangue daqueles ímpios. Né? Moshe voltou a Adonai e disse: por favor, este povo cometeu um pecado terrível, fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu perdoasses o pecado, no entanto, se não o desejares, então imploro-te, do teu livro, risca-me do teu livro que escrevestes. Então, observe, meus irmãos, aparece aqui um pedido incrível de Moshe. Quero salientar e deixar bem marcado isso na mente de vocês. Todo ser humano, para o Hashem, todo ser humano, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Quando ele nasce, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas quando ele chega à sua maturidade, ele tem consciência do que está fazendo e ele resolve fazer mal ao próximo, blasfemar contra o Eterno, viver uma vida dissoluta, esse nome é momentaneamente riscado. Mas pela graça do Eterno, pelo favor imerecido do Eterno, que nós não somos merecedores de nada,
ele purifica os pecados do ser humano através da morte de um justo que se intercedeu por esse povo, intercedeu por mim e por você, e até hoje a sua porta da graça está aberta. Para que nós não voltemos a transgredir os seus caminhos, a sua palavra, a sua instrução. Então, novamente, esse nome é escrito no livro da vida. Porém, se ele for apagado mais uma vez, não existe consolo. Se você deliberadamente desiste dessa caminhada, não quer mais voltar para esse caminho, é uma escolha sua. Aí seu nome é arriscado do livro da vida. Moshe está abrindo mão da inscrição do seu nome no livro que o Eterno tem escrito o nome de todas as pessoas que estarão no mundo vindouro. O HaSefer HaHaim, o livro da vida. Todo ser humano tem seu nome escrito. Baruch Hashem por isso. Que permaneçamos com os nossos nomes escritos. Então Moshe está intercedendo de uma forma tal que ele prefere perder aquilo que é mais importante, que é a presença do Eterno no mundo vindouro, a comunhão de estar presente com o Eterno, do que todo o povo pereça e o povo de Israel pereça. Porque ele sabia que se todo o povo perecesse, não existiria a possibilidade da própria palavra do Eterno se cumprir. Então, o próprio Eterno estaria em maus lençóis. Então, pelo amor que ele tinha pelo Eterno, e o amor que ele tinha pelo povo de Israel, e pelas promessas do Eterno, ele intercede pelo povo. Que nós possamos ter essa intercessão mesmo. Interceder por nosso próximo, pelos pecados do nosso próximo. Porque, observe como a gente viu com o Moré, Marcos Felipe, no estudo de Iov. Quando foi que Iov teve sua vida restituída? Quando ele intercedeu pelos seus amigos que fizeram mal para com ele. Aí sim o Eterno restituiu tudo de Iov. Quando foi que o povo de Israel voltou de Babel, de Babilônia? Quando o profeta Daniel, ia falar o Moré Daniel, Shabbat Shalom, meu irmão. Quando o profeta Daniel, ele intercedeu para o povo de Israel, se colocando como também nós, ele não cometeu aquelas transgressões, mas ele se coloca, nós cometemos essas transgressões, esses pecados. Yeshua ensina que nós devemos orar até por nossos inimigos, quem dirá pelo nosso povo. Por fim, meus irmãos, Adonai respondeu a Moshe: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei do meu livro. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui trazendo esses estudos para vocês. E que nossos nomes, Baruch Hashem, se for a vontade dele, permaneçam no teu livro, Senhor. Nós não somos merecedores de nada, mas que tua vontade se faça presente na nossa vida. Que nós caminhemos conforme as tuas instruções. E não conforme a nossa própria vontade. E que nem te adoremos da nossa própria forma. E não criemos para nós, com sutileza, né? Bezerro de ouro. Shalom, meus irmãos. Fiquem aí com o Obrigado com Ranim, meu amigo, meu irmão Yosef Torres. Gata de aço. Ivarechecha
שלום ויעשה לך שלום יברך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua Hamashi, em nome de Yeshua, o escolhido do Eterno. Shabbat Shalom. Shavua Tov, Lekulan, que o Eterno abençoe a semana de vocês, que tudo o que o Eterno tem prometido aconteça, seja realizado na vida de vocês. Que Ele traga tudo isso, né? Essa Shalom que só Ele pode nos proporcionar. Que onde vocês colocarem o pé de vocês, prospere e que nada o que está preparado para o mal venha te atingir. Tudo recaia na perfeita bênção do Eterno. Que essa semana seja proveitosa para todos nós. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima, viu? É um prazer estar com vocês. Eita, rapaz, esqueci de botar uma musiquinha, né? Vou botar hoje uma musiquinha, né? Esses estudos todinho. Tô com um incômodo nas costas, a cadeira aqui não é muito boa, vou ver se arrumo outra. Tá a musiquinha aí, More Raimson. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודיך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע
Tchau, pô. Tchau. Shalom, meu irmão. Tchau, tchau.